Vamos falar então sobre a bondade de Deus. E o nosso texto é um texto muito interessante, lá em Romanos capítulo 1, verso 18 a 21. Diz assim: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Bom, nesse texto, então, Paulo vai falar que qual é o motivo de Deus se irar contra os homens ímpios. E ele começa a falar, ele vai falar o seguinte: eles não glorificaram a Deus e nem são gratos a Ele por tudo que percebem dos seus atributos invisíveis e do seu eterno poder. E nós sabemos que a humanidade não é destruída porque Deus está no controle, né? A gente ouve falar de guerra, de luta, de tanta coisa, mas Deus, ele controla tudo isso, e estes homens não glorificam e nem são gratos a Ele. Desde o princípio do mundo, então, os atributos e o poder de Deus podem ser observados através das coisas que criou, né? Se você para dar uma olhada no céu, na terra, nas coisas do céu, nas coisas da terra, são impressionantemente perfeitas. Recentemente eu ouvi de um cientista que ele falou de um determinado, né, gás na atmosfera, que se fosse 0,1 a menos, não tinha terra, não existia planeta, né? Então, tudo que foi criado exatamente do jeito que precisava ser criado para a humanidade existir, né? E o texto fala dos atributos e do poder, e a gente pode destacar especialmente o amor, a misericórdia, a paciência, a longanimidade, a graça, a onipotência e todos os demais atributos parecidos e próximos a estes, né? Que faz com que Deus seja bom até mesmo para com pecadores, como são todos os homens. Deus é gracioso, o sol nasce para o justo e para o injusto, a chuva cai para o justo e para o injusto. Então, cuidado para quando ficar olhando a vaca do vizinho e perceber que ela é mais gorda e ficar achando que Deus tem falhado com você. Ele não tem falhado, né? Afinal, não há um único justo sequer no mundo, desde que o primeiro homem pecou e virou as costas para Deus. Deus seria totalmente justo caso julgasse e mantivesse todos os homens do mundo e de todas as épocas debaixo das sucessivas manifestações do seu desagrado e ira. Contra o quê? Contra a ingratidão desse ser humano, a falta de glorificar o Senhor. Amo mais a criatura do que o Criador, por falta e por causa da falta de um procedimento santo em suas vidas. A necessidade de crescermos e de vivermos de uma maneira mais clara para Deus, né? Bom, Deus não é somente longânimo, né? Ele não espera, porque as pessoas, então Deus está demorando demais. Deus não está demorando demais, é o tempo certo, né? Ele próprio, com todos os homens, como também ordena aos que se tornaram filhos por meio da fé em Jesus Cristo, que o imitem, especialmente nos seus atributos de amor e de misericórdia, amando o próximo como a si mesmo. Jesus define o Evangelho na sua simplicidade, em que se cumpra essa máxima. Que máxima? Amar o próximo como a si mesmo.
Porque amar Deus e amar o próximo como a si mesmo, ele define totalmente o que é Deus e quem é Deus neste planeta. E lembra, queridos, são coisas simples, né? Não se aproveitar das fraquezas dos irmãos, né? Então, tem irmãos que têm fraquezas, e, na verdade, todos nós temos, né? Alguns são mais abertos, são mais visíveis, outros não, nem tanto. Mas é importante que a gente não se aproveite das fraquezas das pessoas para impor elas algum custo, algum dano. Como? Deus ordena que aqueles que lhes são gratos e o glorificam amem os seus inimigos. Olha que coisa fantástica, né? Ele ordena que se dê alimento e bebida para matar a fome e a sede de quem persegue os que andam retamente. É verdade. Isso está escrito. Verdade? Agora veja que o argumento bíblico diz que isso tem o propósito de tornar tais pessoas ingratas e irreverentes, indesculpáveis no dia do grande juízo de Deus. As pessoas serão indesculpáveis por quê? Porque foram servidas e não foram gratas. Porque foram alimentadas e não viram Deus. Porque foram cuidadas e não viram o cuidado de Deus, porque foram abençoadas e não viram a bênção de Deus, porque foram direcionadas e se recusaram a fazer aquilo que era o melhor para a sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor. E não serão indesculpáveis por causa de uma única manifestação de bondade para com elas, em face do todo o mal que praticam. Serão indesculpáveis, sabe por quê? Porque, na verdade, Deus lhes tem dado um longo tempo para se arrependerem. Em face de toda a bondade e longanimidade que não apenas Ele, como todos os seus filhos amados, têm demonstrado por elas por toda uma longa vida na Terra. Todo cristão que está nesse planeta, passou por esse planeta, ele foi boca de Deus, mas eles se recusaram a ouvir Deus. E são mais indesculpáveis ainda, porque o que se lhes pede para tal coisa seja alterada é que simplesmente reconheçam a sua iniquidade e confiem em Jesus Cristo para ser o Senhor e Salvador da sua vida. O que Deus requer de todos é que vejam aquele que morreu pelo nosso pecado, aquele que se submeteu à cruz, a fazer diferença na sua vida. E não a diferença da eternidade apenas, mas a diferença nesse planeta e nesse momento das nossas vidas. Tudo que fizeram de mal por um longo tempo seria perdoado instantaneamente no momento em que se convertessem a Deus. Como não se arrepende, não se converte, não são gratos a Deus e nem o glorifica. Então, apesar dele não desistir de continuar sendo bom para com eles, não poderá ter qualquer amor de intimidade, comunhão com estes, e nada poderá fazer por causa da sua incredulidade, se não deixá-los entregues a si mesmo. Percebe como a bondade de Deus, ela estremece a vida, o coração e a mente de quem confia nele. E eu imagino que cada um de nós poderia não apenas entender, mas buscar viver dessa maneira, porque independentemente do que vai acontecer com aqueles que não ouvem a Deus, nós temos que ser bons. Porque senão, aqueles cristãos que ainda estão tentando sobreviver à fé, eles serão entregues a si mesmos para abandonar, para encontrar novos caminhos. E isso fará com que aumente ainda mais a sua cota de pecado contra o céu e contra Deus. Quando Jesus andou nessa terra,
os evangelhos vão relatando para nós, ele não mostra amor, bondade, misericórdia e até cura, até mesmo a ingratos e maus. Gente que não se arrependeu, não creu. Eu lembro agora dos 10 leprosos que foram curados e salvos da sua doença. Mas apenas um foi salvo. Ele revelou em pessoa que o caráter do Evangelho é realmente o de misericórdia, perdão, amor e bondade para com todos os pecadores. E isto está sendo manifestado no mundo desde então e até agora, e até o último instante da vida de cada pessoa que tem passado por esse planeta, cujos pés têm tocado esse solo. O que devemos pensar, então, com relação a isso, né? O juiz eterno do fogo ficarão sujeitos todos os que permanecem ingratos e maus perante o Senhor e perante o seu próximo. Haverá, porventura, injustiça ou maldade da parte de Deus nisto? Todos os males que tais pessoas praticam e têm praticado é a melhor resposta para essa pergunta. Portanto, os que são do Senhor devem continuar na prática do bem, porque Deus é bom. Inclusive para com os que são ofensores, para aqueles que nos fazem mal, porque afinal há um Deus poderoso e amoroso que cuida deles e haverá de cuidar por toda a eternidade, ainda que os ímpios não se arrependam e se convertam de todos os males que praticam contra eles. Esses queridos, esses amorosos irmãos cristãos que somos, continuaremos com Deus praticando o bem, porque Deus é bom. E aqueles que praticam o mal, eles verão isso na eternidade sofrendo em sofrimento. Eu quero ler, para concluir aqui, obrigado pela sua paciência em voltar para terminarmos nesse tempo juntos. Eu quero ler 1 Pedro capítulo 3, de 13 a 17, diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15 é um versículo que tem que marcar o seu coração. Tem que fazer diferença na sua vida. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor. Não é empurrando as pessoas, não é trazendo males, não é jogando qualquer tipo de pecado nas costas, mas com mansidão e temor, com boa consciência, é o que o texto diz. De modo que naquilo que falo contra você, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Meus irmãos, a vontade de Deus é que a gente sobreviva a esse planeta, mas não de qualquer maneira. A vontade de Deus é que a gente saiba exatamente quem é Deus e quem nós somos para Ele. E que isso faça toda a diferença, sabendo que Deus fala com você e fala comigo através da própria natureza e fala com todos. Então, permita que esse Deus zeloso continue compartilhando da graça de Deus a sua vida
e que isso seja, de fato, o grande projeto das nossas vidas de compartilhar o amor e graça de Deus. E hoje de manhã, ao ouvir do pastor Dalvino sobre aquele menino Caleb que, que ainda à beira da morte, ele pôde enxergar Deus. Ele pôde ver a graça, a misericórdia de um Deus vivo. Então, meu desejo, irmãos, é que sabendo e conhecendo esse Deus que é bom, a gente também decida ser bom para a glória dele. E que a nossa vida transmita isso a quem quer que nos use. Amém? Deus e Pai, eu quero te agradecer esse momento dessa noite tão conturbada que foi para chegarmos nesse momento. E obrigado porque podemos ter esse tempo juntos aqui. Que o Senhor continue nos abençoando. Que a nossa igreja no Monte das Oliveiras cresça. E nós somos, na verdade, do tamanho do menor cristão naquela igreja. Então precisamos crescer para não vivermos debaixo de uma situação ruim. Lembrando, Deus, que é um privilégio andar com cada um. E é um privilégio saber que o Senhor anda conosco. E é um privilégio saber que o Senhor fala conosco, quer pelo louvor, pela adoração, pelas mensagens, assim como já falou hoje. Continua agindo, trabalhando e fazendo toda a diferença em nossas vidas. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmão, Deus te abençoe. Obrigado por estar nesse momento, fora de hora, né? Mas o importante é que eu aprendi. Isso não vai acontecer de novo. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que nós possamos continuar vivendo para a glória de Deus sempre, porque Deus é bom. Deus te abençoe e boa noite.